Pessoal, hoje é dia 16, então eu quero contar aqui a história com a Fátima, porque, não, porque é interessante pôr luz nessas questões, né? Então, assim, eles têm um modus operandi aqui muito interessante, que não deve ser muito diferente do Brasil, que é assim, a pessoa te dá uma coisica mínima, que não faz falta nenhuma para ela, não. Mas ela sente como se estivesse te dando um tesouro. E ela, ao te dar aquela coisa, ela sente no direito de querer o que ela quiser em troca. Não é no mesmo nível, não é por exemplo, a Fátima me dava, ou queria me dar, coisas, restos aqui. Batata que ela tira e corta com o machado. Ela quer sempre me dar a batata cortada. Porque é lixo para ela. E é tanto lixo que ela dá para o porquinho dela lá, mas ao mesmo tempo sobra muito. Então ela queria me dar, fica livre. Ela fala que é mal empregado e é muito bem empregado me dar o lixo, porque depois eu fico devendo favor. Mas eu tenho que. Aí ela precisa de alguma coisa, ela vai na minha casa, ela pede sem parar. É desleal, é desproporcional. Mas eu vou aguentando, vou fazendo. Se eu posso fazer, eu faço. E vou fazendo e a pessoa vai ficando à vontade. Vai ficando amiga. Então, ela sempre me dava, ou tentava me dar, pimentão estragado e tudo. E eu não aceito. Depois da primeira briga, ela falou que eu estava devendo muito favor para ela, que ela foi tão maravilhosa para mim. Se não fosse ela, que seria de mim aqui nesse lugar? Então eu vi que era perigosíssimo e também muito antipático receber esses lixos, é muito desagradável. Eu evito o máximo possível, mas a pessoa insiste tanto, tanto, e pergunta o que eu como, e pergunta como eu como, e fala, se você fizer uma sopinha, se você fizer isso, e é uma pessoa tão maravilhosa, irrita, irrita. E eu fui pondo limite, falando que não queria, que não queria, que não queria. Ela tem um porco, o Juca, que fica preso nesse terreno aqui gigantesco. O bicho fica preso, não vê a luz do sol, não vê nada. E ela tem outros animais lá. E eu tiro foto, né, dos animais aqui livre. Eu faço fotografias, eu fiz da mãe dela e a mãe dela, eu fazia fotografia de todo mundo aqui e mandava imprimir e dava para a pessoa. Então eu fiz isso com a mãe dela e logo, ao pouco tempo depois, a mãe morreu. Então a única fotografia da mãe era eu que tinha tirado. Então agora, esses dias, ela queria que eu tirasse foto desses animais que ficam presos. E eu falo sem parar que eu odeio animal preso, que eu acho um absurdo, que eu acho maus tratos e tal. Mas ela vai insistindo, insistindo, insistindo. Na hora que eu vejo, eu tô cedendo. Tô cedendo, tô cedendo. Então, eu não fui lá. Eu falei que eu não queria. Ela não ia tirar foto do Juca, do porquinho. Era de outros lá, dos cabritinhos pequenininhos. E eu falei com ela, não vou lá não. Emprestei a máquina e falei, tira a foto lá. Mas é para eu imprimir, é para eu resolver tudo. Finge que não, nessa hora, finge que não dá trabalho. Aí ela tirou as fotos e tirou do porco. E tirou do porco. E tem meses que eu tô falando com ela que eu não quero ver o porco preso, que ia acabar com o meu dia. Depois, logo em seguida, ela me ofereceu uma couve. Eu resolvi aceitar. Ela me ofereceu de longe uma couve gigantesca. Quando ela pôs na minha bolsa, era só a folha que fica em volta da couve. Era o lixo, o que a gente joga fora, ela me deu. E eu vi, porque ela ainda falou assim, a gente come isso também. Mas o que estava dentro ela não me deu. Então eu passei uma noite de cão, de raiva, pilotei muito, fiz Ho'oponopono e já tinha, né, esse tempo todo eu estou pilotando e fazendo Ho'oponopono e fazendo tudo que eu posso para entender essas questões e resolver da melhor forma possível. Aí eu não aguentei, eu fui lá e falei com ela que as fotos, que ela tirou foto do porco e que
eu não admitia isso. As fotos ficaram muito ruins, então não dá para imprimir mesmo. Ficaram fora de foco. E ela falou assim, você pode tirar. Eu não vou tirar e eu não quero conversar mais. E falei, já estava muito brava, falei com uma voz muito alta. Ela falou, nossa, se você não sabe ser educada, eu não quero conversar com você. Eu falei, olha, eu estou sendo educada há 2 anos. Você tem um campo de milho, você pega o milho do chão que o javali comeu e me oferece, como se você estivesse me oferecendo ouro. Eu não quero te falar o que eu como, o que eu não como. Eu não quero lixo na minha casa. Não quero que você fique me dando lixo. Eu não quero te ofender, mas você está me obrigando a falar a verdade. Eu estou falando de outras formas, mas não quer entender? Então vai na lata. Eu não sou pobre, para de falar que eu sou pobre, porque ela fala para todo mundo que eu sou pobre, porque aí compensa ela me dar o lixo, porque para pessoa pobre qualquer merda é bom, né? Então, se eu sou pobre, ela pode me dar o lixo dela, que se eu não aceitar é porque eu sou orgulhosa, pobre e orgulhosa, imagina. Eu não sou pobre e eu não quero lixo. E dei vários exemplos de lixo que ela me deu e que eu fico constrangida de falar que é lixo. Mas como ela está me constrangindo, então eu tenho que falar. E eu estou contando essa história, tá tudo bem, eu estou tranquila, eu estou ótima, dormi muito bem, eu estou ótima porque finalizou mais uma chatura aqui. E eu estou contando porque eu acho importante. Antes eu pensava assim, mas que droga de vida que eu fico aqui nesse lugar esquecido do mundo, tão ultrapassado. Hoje em dia eu não penso assim. Eu penso, se eu entendo essa pessoa com todas as... de todas as formas, com muito entendimento, eu entendo muito da minha vida. E eu acho que eu estou falando porque eu não é desabafando, eu acho que essa história é importante para você também. De alguma forma, a gente encontra Fátimas para tudo quanto é lado, o tempo todo. E é uma troca chata e a pessoa vai constrangendo a gente e a gente tem que falar para a pessoa que ela tem que ter limite. Porque a gente fica educadamente aguentando, tolerando o intolerável. Então, por isso que eu conto essas histórias. É para dividir e entendê-las sobre a luz do Grabovoi, do Criador, porque quando eu faço uma resolução dessa, eu já fiz pilotagem para essa pessoa, para mim, para a situação, eu faço desenhos, eu ponho uma esfera com a luz, consequências dentro, eu faço pilotagens o tempo todo para entender essa situação. Para quando chegar nesse ponto é porque era para ser. Porque a gente também aprendeu, além de ser birrentos e brigar por outras coisas, a gente aprendeu a ceder na hora errada. É tudo assim, fora do lugar. Na hora que é para brigar, a gente não briga, na hora que é para ceder, a gente não cede. Tá tudo trocado. E a gente precisa acostumar com essa nova forma de ser. Então, por isso eu falo isso. Por isso que eu conto essas histórias. Eu acho que elas são muito importantes para nós. Apesar de chatas, eu admito. Seria muito mais legal falar de outras coisas, falar de como ganhar dinheiro e ter uma vida fácil e tranquila. Mas eu acho que para chegar na vida fácil e tranquila precisa passar por isso. Precisa rever esses caminhos todos que a gente aprendeu e que a gente faz muita confusão neles. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.